Olá, bom dia. A minha fala de hoje com vocês, ela é uma fala de educador, é uma fala de cristão, mas também é uma fala de avô. Eu tenho andado muito preocupado com as nossas relações sociais, com os pactos que nós fazemos. Nossa vida, ela é firmada através de pactos sociais, pactos, contratos velados ou não. Para você ter uma ideia, quando a gente se casa, a gente faz um pacto. Faz um pacto diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, de amar e respeitar aquela pessoa com quem você casa. Quando você tem um filho, você faz um pacto, né, com a sua esposa ou com seu marido, de criar aquela criança da melhor forma possível, de educá-la, de formar um cidadão, uma cidadã apto para viver nesse mundo tão cercado de perigos e mazelas e tudo mais. E na Bíblia tem um provérbio que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele. Então esse é um pacto que Deus espera que a gente faça, que é o pacto de criar, de educar, de ensinar o caminho das crianças. E eu tenho estado muito preocupado, né, com o acesso dos nossos filhos à internet. A internet, ela se torna uma novidade a cada dia, ela surge como uma novidade a cada dia. E eu posso falar isso de cadeirinha, né? Porque eu sou de 64 e na década de 60 chegou no Brasil a televisão. E a minha mãe, uma excelente mãe, mas ela não pensou duas vezes, ela terceirizou a criação, minha criação. E a minha babá, minha primeira babá, foi de fato a televisão, os programas, né, de televisão infantis. E eu passava a manhã inteira na televisão. Acordava para ver televisão e ficava até a hora de ir para a escola, eu estudava à tarde, na televisão. E quando eu voltava, eu acompanhava todas as novelas, né, fazia as tarefas ouvindo as novelas e ia dormir tarde da noite, já acordava cedo. Então a TV foi minha grande companheira. E hoje a TV está em declínio, né? O grande companheiro dos nossos filhos hoje é o celular. Então eu quero destacar aqui nesse mar de aplicativos, nesse mar de perigos, né, para a educação dos nossos filhos, eu quero destacar dois: o Instagram e o TikTok. E vou explicar para vocês a minha preocupação com esses dois aplicativos. Eu vou pegar aqui o Instagram, que é o que eu mais uso e interajo com as pessoas através do Instagram. E eu tenho três Instagrams: tenho um pessoal, onde eu armazeno as fotos da minha família, tenho um da loja, na área Linhas e Lãs, e tenho um do Bíblia, Texto e Contexto, onde eu compartilho versículos e tudo. E lá no Instagram tem o Stories, e nos Stories no Instagram tem uma maneira muito legal de você interagir. Você pode fazer enquetes, você pode fazer uma pergunta para a pessoa responder sim ou não. E você pode fazer uma pergunta ou propor à pessoa que ela escreva alguma coisa para você, e ela pode responder através de memes, de música e etc. Tem um dispositivo lá que é faça uma pergunta. Então vamos dizer que eu faço uma pergunta, fiz a pergunta, me indica uma música. Eu posso colocar uma foto minha, um trecho de um vídeo e colocar para aparecer na tela, me indica uma música. Então eu estou dizendo para você que você, naquele campo de respostas, você pode me indicar uma música. Então olha o que acontece quando eu quis indicar uma música para mim mesmo, né? Eu fui escrever Engole o Choro. Uma música, Engole o Choro, uma música bem conhecida, sertaneja. Veja o que aconteceu. Olha essa imagem aí. Assim que eu digitei engole, aparece isso que você está vendo na tela. Fui indicar a música Cuida Bem Dela. Assim que eu comecei a digitar as duas primeiras letras da palavra cuida, olha o que já aparece instantaneamente.
Então, quando eu digito a terceira letra, claro que essas opções saem, mas a gente está falando aqui de criança digitando. Olha o que acontece quando eu começo a escrever Chuva de Prata, da Gal Costa. Agora você imagina eu, se eu sou uma pessoa mal intencionada e olho uma pergunta de uma criança e digito o que você está vendo aí na tela, olha as opções que eu tenho para essa criança escutar. Então, isso é um perigo grande para os nossos filhos. E o que é o grande problema? O grande problema é que eu tenho 56 para 57 anos e eu tive a felicidade de acompanhar, por causa do meu trabalho, o desenvolvimento da internet. Então eu digitei em computador 386, que a gente desenhava o rosto de Jesus com pauzinho e bolinha, você fazia um desenho, imprimia numa impressora matricial. Depois acompanhei o MS-DOS, o Windows 95, instalei o Windows com disquete e eu fui obrigado, por conta do trabalho e dos cursos, a fazer essa atualização. Então hoje eu tenho um bom acesso à internet. Eu não sou um programador, mas eu me viro bem na internet. Mas isso sou eu. Nem todo mundo teve essa oportunidade, nem todo mundo teve essa chance. E tem muita gente que está entrando em contato com essas tecnologias agora. Tem gente que não sabe que precisa colocar um antivírus no celular. Tem gente que não sabe desbloquear uma tela direito, sofre para isso. Tem gente que está se aglomerando na fila da lotérica e não sabe que por um aplicativo ela paga todas as contas delas de forma segura. Às vezes mais segura do que ela ir lá na lotérica. Então, nem todos os pais podem policiar a atividade dos seus filhos que parecem que já nascem sabendo mexer no celular. Agora, essa minha fala precisa ser bem entendida para que as pessoas não pensem que a culpa é dos filhos. A culpa não é dos filhos, por dois motivos. Primeiro é que os filhos não estão ali digitando esses nomes nem procurando essas músicas. Se ela for procurar uma música que tenha qualquer sílaba que se reporte a outra palavra de um outro sentido, essa música vai aparecer ali. E a curiosidade faz sim com que a gente clique ali e escute, ou envie para outra pessoa. E também não é culpa dos filhos, porque a culpa é nossa. Nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. E também não é, falei duas, mas são três, também não é culpa deles, porque o fato dessas músicas aparecerem ali não quer dizer que os filhos estão habitualmente ouvindo essas músicas, não quer dizer isso. Porque essas músicas aparecem ali por causa do algoritmo do Instagram. Ele vai colocar ali as músicas mais acessadas na internet, no mundo. E aí, claro que essas músicas são extremamente acessadas, as pessoas não têm o menor problema de colocar isso num som alto no carro. Aqui na minha porta, as pessoas às vezes estacionam com o som ligado, tocando músicas que realmente ofendem, né? Ofendem a minha casa, o meu lar, a minha esposa, e a gente não pode falar nada porque ele está na rua e ele está num horário entre 6 e 10 da noite. A gente realmente é obrigado a conviver com isso. Então eu queria deixar essa fala para que os pais tivessem cuidado. E o caminho não é repressão, não é tomar celular do filho, o caminho não é brigar, o caminho é orientar, é ensinar. É fazer o que a Bíblia vem ensinando a fazer há milênios. Ensina a criança. Fala dos perigos, conversa abertamente. Fala para ela das possibilidades dela estar sendo assediada pela internet sem saber. Fala da possibilidade dela estar conversando com uma garotinha de 7 anos, chamada Talita ou chamada Kelly, e essa garotinha ser um senhor de 60 anos. Essa garotinha ser uma mulher de 50 anos, adulta, e que vai enredar seu filho e sua filha numa trama difícil de sair depois.
que vai desde o assédio sexual, passando pelo assédio moral e passando pela chantagem. Então, a minha fala é uma fala de cuidado, porque eu dei aula nessa cidade, cidade de Monte Alegre, e nessas aulas eu fiz grandes pequenos amigos e amigas. Né? Gente que hoje está crescendo, gente que eu dei aula tinha 8 anos, está com 12 hoje. Né? Eu vi crianças, né, que passaram pela sala de aula que eu ensinei no segundo ano, né, do ensino fundamental e hoje está namorando. Então, é preciso cuidado com aquilo que os nossos filhos veem na internet. E não tem outro caminho. O caminho é o diálogo, é a conversa, é o bate-papo. E quero dizer que eu estou à disposição para o que você precisar nesse sentido e nesse assunto. Que Deus te abençoe muito, obrigado pela atenção e um grande abraço para vocês.